Olá, eu sou Luiz Rufino e vamos dar continuidade às nossas investigações históricas, ou para ser mais preciso, nesse caso, pré-históricas. Nós vamos investigar, na verdade, o surgimento do primeiro hominídeo, a famosa Lucy, que nós denominamos de Australopithecus afarensis, aquela que apareceu no sul, principalmente na Etiópia, quando o professor e pesquisador Donald Johnson estava investigando um fóssil e se deparou exatamente com um dos fósseis mais antigos encontrados pela humanidade. Depois dele surgiu o Kadanumu, né, que também teria vivido na Etiópia, mas a Lucy é o marco. Mas por que se chama Lucy, Rufino? Na verdade, o pesquisador estava ouvindo Lucy and Sky with Diamond, dos Beatles, enquanto ele fazia as escavações, e ele deu o nome popular de Lucy. Inclusive, ela foi capa da Time Magazine na época. Hoje se encontra, os restos fósseis se encontram no Museu do Japão. A Lucy, por ser um dos primeiros registros da existência do homem, cria, na verdade, um marco de investigação do surgimento no período paleolítico, né? O que supostamente tenha sido os primeiros homens, as primeiras comunidades. Essas comunidades eram caracterizadas exatamente, guarde isso, paleolítico, eram caracterizadas pelo nomadismo, elas não fixavam se em determinado lugar, elas não tinham desenvolvido a agricultura, embora tinham alguns utensílios, eram mais caçadores e coletores, viviam dentro de cavernas ou pequenas cabanas bem rudimentares, né, e viviam de forma a devastar aquilo que encontravam. Toda a tradição delas era transmitida de maneira oral, era uma tradição não registrada. A história só vai surgir a partir do surgimento da escrita. A pré-história é marcada exatamente pela ausência da escrita, pela tradição oral. Muitas vezes, as formas de manifestação poderiam ser utensílios domésticos, utensílios de caça, armas de caça e até a pintura rupestre, que aqui no Brasil foi encontrado no Piauí, você encontra em algumas cavernas na Europa e em vários locais do mundo nós podemos identificar isso. Então, portanto, esse período em que o homem não tinha agricultura desenvolvida, volto a repetir, em que era nômade, caçador, coletor, é o período que nós determinamos como o período paleolítico. O neolítico, dentro de uma escala de tempo, só vai surgir a partir dos 10 mil anos antes de Cristo. Ou seja, o período paleolítico é o maior período existente, infinitamente maior do que a história. A pré-história é muito maior do que a história. O neolítico vai se caracterizar exatamente pela descoberta de novos utensílios, né? É chamado de Idade da Pedra Polida, porque eles vão conseguir polir novos materiais e a partir do desenvolvimento desses novos materiais, desenvolver a agricultura e do desenvolvimento da agricultura, desenvolver o sedentarismo, fixar em determinado lugar. Acredita-se que as mulheres tenham sido as primeiras agricultoras, enquanto os homens ainda mantinham a caça, e desenvolver então ali um espaço onde eles poderiam viver fixamente e aumentar a própria população. Porque se você pensa no período de nomadismo, como é que você carregava vários filhos se você tinha que manter um movimento constante? Dessa vez, não, você pode ter mais filhos porque eles estão exatamente alimentados, vai existir uma fartura de alimentos em alguns lugares, o estoque desses alimentos, né, básico, geralmente plantação, como foi dito, desenvolvimento da agricultura, só vai se dar, então, dentro do período neolítico, que se caracteriza temporariamente 10 mil anos até os dias de hoje. Com 6 mil anos, o homem vai desenvolver o domínio sobre o metal. O primeiro metal é o cobre, que vai aprimorar infinitamente
as suas armas, os seus instrumentos de agricultura, do que a pedra polida. O metal vai possibilitar isso, e aí nós teremos então o surgimento das novas civilizações. O fundimento do metal pode ser um dos relatos pré-históricos que nós temos desse período, data de 6.000 anos antes de Cristo, e fica exatamente na Turquia. Vocês podem verificar, na página 40, nós temos o que seria essa primeira cidade, o surgimento da primeira civilização, para que a gente caminhe agora nas próximas aulas para as civilizações mais antigas. Convido vocês a lerem o livro está riquíssimo em informações, principalmente em imagens. Façam os exercícios, as atividades, para que a gente possa dar continuidade nessa narrativa histórica e para que a gente possa, então, mergulhar dentro das principais civilizações antigas, que é um dos assuntos mais interessantes da pré-história até o surgimento da história. É isso, eu fico por aqui e deixo a vocês um grande abraço. Até a próxima aula.